Olá, amigos e amigas do canal do Passos na Fé. É uma alegria recebê-los hoje aqui, neste nosso episódio semanal. Toda terça-feira estamos aqui marcando, presença aí com vocês. E nesse podcast de hoje, eu e o Zé Maia, a gente vai conversar um pouco sobre o ministério mais antigo da igreja. Você sabe qual é este ministério? Pois é. Eu arrisco dizer que ele começou antes até da igreja, propriamente. Calma lá, a gente vai explicar melhor sobre isso, né? O que vem a ser esse ministério, né? Qual é esse ministério que a gente vai conversar? O nosso objetivo semanal é trazer até você assuntos relacionados com a fé que professamos, né? A fé católica, trazer para você assuntos que fortaleça o seu amor, o seu carinho pela igreja. E também de formação, né, Zé? A gente quer trazer aí notícia atual, de forma que quem nos ouve, quem nos assiste, seja capaz, então, de conhecer melhor a sua igreja. Esse é um dos objetivos, tá? E nunca, né, na história da igreja, vamos dizer assim, a gente passa por um momento aí de realmente conhecer bem ela, os valores. Vivemos numa sociedade marcada aí por tantas dificuldades, né? Principalmente aí com relação à paz, né? Infelizmente vivemos aí um período de guerra. E falar da igreja também é resgatar esse valor, né? O valor de cada um, da oração, o valor, né, do amor ao próximo, da compreensão do que vem a ser igreja neste mundo tão secularizado, tão cheio da falta, né, de Deus. As pessoas querem viver, sabe que o tempo passa, então eles querem viver, mas estão deixando Deus de lado. Então, o nosso objetivo aqui semanal é esse, né? Falar da igreja, falar do amor de Deus, né? Deste amor também que a gente deve nutrir pela nossa igreja. Não é isso aí, Zé? É isso mesmo, é isso mesmo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro. Nós que estamos nos caminhos, estamos vivendo os passos da fé. E é aquilo que você estava falando, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então não adianta. Então, se a gente diz, eu sou católico, eu amo minha igreja, mas eu não conheço, eu não defendo a minha fé, não defendo a minha igreja, não defendo o Santo Padre. É até é até interessante tocar nesse assunto agora, porque eu trago aqui em mente, agora me veio à mente aqui, me veio a imagem do meu pároco falando essa semana, falando para a gente essa semana, ele disse assim que é muito triste quando a gente, como católico, ouve alguém falando mal da igreja, falando mal do padre, falando mal do Santo Padre, falando mal dos nossos bispos, porque é o irmão nosso, é o nosso pai, é o nosso pai, então dói em nós. Então, ele dizia assim, ó, dói muito ouvir você. É como você, se você chegar e alguém estiver falando da sua mãe, do seu pai, é a mesma coisa. É. Então, a gente que vive a fé católica, a gente que vive, ama a Santa Igreja, vive essa fé, então, a gente, além de respeitar, amar, conhecer, a gente também sofre quando vê outras pessoas agredindo, sem necessidade, né? Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para esse nosso encontro semanal, como o Diácono já falou, né? O nosso tema de hoje é super atualíssimo, né? Muito debatido, será debatido na igreja no decorrer desses anos, né? Essa organização sobre a questão do catequista. E nós hoje aqui queremos abrir essa conversa com vocês, nesse bate-papo com vocês. Então, aqui do lado, você já vê, aqui do lado, você já vê, tem o chat, já vai colocando no chat, na estreia, ou então nos comentários, já coloca a sua impressão sobre o que é catequista, sobre você que quer ser catequista, a sua necessidade da paróquia como catequistas, né? Nós precisamos da sua ajuda, né? Precisamos da sua ajuda nesse sentido, também precisamos da sua ajuda para manter esse nosso canal funcionando mensalmente,
né? Por isso, Diácono, é importante que as pessoas deixem o seu like. Tá até lembrando que as pessoas, tem muita gente que é egoísta e esquece. Chega, assiste o filme, né? É como um bom prato de comida. A pessoa come um bom prato de comida, mas é egoísta, guarda para si e não comenta. Olha, fulano fez uma comida boa. Então, essa aqui, né? Então, compartilha, né? Deixa o seu like, compartilha, comenta aqui embaixo para o YouTube saber que o podcast é bom, que esse vídeo é bom, para que ele indique também para outras pessoas, tá bom? Deixa o seu comentário. Não se esquece, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. O canal Passos na Fé está atingindo suas metas. Logo, logo vamos atingir os primeiros 1.000 inscritos, então preciso também da sua ajuda. Vamos fazer com que outras pessoas também nos ajudem a atingir essas metas, tá bom? Então, ajude o nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva. Se você tem aquele amigo que você sabe que ainda não é inscrito, né? Viu, Diácono? Eu até estava lembrando que estava vendo nos dados do canal, e quem mais assiste são aquelas pessoas que não são inscritas. É Então, verdade. vamos pedir que quem mais assiste, se inscreva. Se inscreva no canal, né? Se inscreva e compartilha para outras pessoas também virem. É isso daí, Zé. Eu É acho isso que que o caminho é esse mesmo. Quem nos assiste, quem nos ouve, né, vai lá, ativa lá, né, o sininho, deixa lá seus comentários e inscreva-se no canal. Isso é muito importante, né? O objetivo nosso falar da muito bem. igreja não é polarizar, né, Zé? A gente não quer criar polêmica aqui. A gente está disposto realmente a mostrar uma igreja que vai ao encontro das pessoas. E a gente usa esse meio de comunicação como uma ferramenta, né? A pessoa pode assistir o vídeo a hora que ela quiser, vai ficar gravado no canal, ela pode compartilhar, ela pode depois levar lá para sua catequese, explicar, porque este assunto de hoje vai esclarecer um pouco desse ministério, né, que o Papa anunciou agora no começo do ano de 2021, oficializou aí no final do ano. A gente vai falar um pouquinho dele. Eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos soltar a vinheta. Então, pessoal, a gente falava aí da importância, né, do ministério do catequista, né? Eu falava logo na abertura que ele é um dos mais antigos ministérios. Por quê? Ele veio até antes da igreja, né? O catequista é aquele que anunciava a boa nova, que vivia nas primeiras comunidades, que acompanhava, né, aqueles primeiros cristãos, ensinava os rudimentos da fé. Por isso que o Papa, né, Francisco chama de ministério antigo. Ele é o primeiro dos ministérios, né? Ser catequista é ensinar, é mostrar o caminho, é apontar a direção. Então, como eu falava, em janeiro, né, de 2021, o Papa Francisco ele fez um motu próprio. Já expliquei em outros podcasts o que é um motu próprio. Quer dizer, né, da intenção do próprio Papa, né, de criar, então, aí o Ministério do Catequista. Então, foi uma alegria para a igreja esse anúncio. E ele passou o ano todo, né, e ele passou, então, a incumbência a congregação do culto divino e a disciplina dos sacramentos, né, que é um órgão lá do Vaticano que cuida, né, de disciplinar aí ao culto divino, né, os sacramentos, e criar, então, um rito de instituição, né, oficial de catequistas na Igreja Católica, né? É um rito que vai admitir, então, essas pessoas a um ministério. Eu queria abrir um parênteses aqui e explicar para você. Nós temos a hierarquia da igreja, né, que é formada, né, pelo bispo, padre e diácono, né? São os 3 graus
da ordem, né? O primeiro, o diaconato, o presbiterato, né? E o bispado. E existe agora, né? São ministros ordenados, né? Recebem, então, este sacramento. Quando se fala em ministério na igreja, ele é como se fosse, entre aspas, né, Zé, um apêndice. Vai estar ligado ao ministério ordenado, tá? Deixar bem claro desde já que o catequista, então, ele não vai ser ordenado, mas ele vai receber um ministério. E o ministério sempre está ligado diretamente a um serviço que deve ser prestado à igreja, tá bom? Então, o Papa, criando o ministério, ele está criando um ministério de serviço. Então, o cardeal... É um ministério laico, né? Exatamente, ministério laico. E ele vai ter, logicamente, vai ter aí uma incumbência maior do que um leigo comum, né, Zé? O objetivo é que ele possa colaborar, né, com os ministros ordenados. A gente vai falar um pouquinho, né, vai falar do motu próprio, né, que é o Anticum Ministério, que institui, então, o Ministério do Catequista. E agora, em dezembro de 2021, essa congregação do culto divino oficializou, então, o rito, né, oficial, né, dos catequistas na Igreja Católica. E mandou, junto com esse rito, uma carta explicando como que deve ser instituído, então, o ministério do catequista na Igreja. Então, em dezembro, né, como eu falei, o prefeito da Congregação para o Culto Divino, o cardeal Arthur Rocher. Então, nessa carta ele explica como que e o que é, né, e o que faz um catequista, né? E ele já vai dizendo assim, logo na abertura da carta, né, que o ministério do catequista é um serviço estável prestado à igreja local, segundo as necessidades pastorais identificadas pelo ordinário do lugar. O ordinário do lugar é o bispo. Então, o que ele quer dizer com isso? O bispo, sentindo a necessidade de criar ali o ministério do catequista, então ele vai lançar a mão desse rito, tá? Mas antes disso, é bom saber quem é, né, o catequista, né? Para que as pessoas que estão nos assistindo compreendam. Acima de tudo, como o Zé já até citou aí, é preciso destacar que é um ministério laico, ou seja, eu, diácono permanente, o padre, o bispo, jamais, né, poderemos ter esse ministério do catequista, né? Ele é exclusivamente para leigos, tá? E é para aquelas pessoas que vão ser escolhidas ou que sentirem no coração o desejo de receber esse ministério. Então, a igreja sempre parte do princípio que todo leigo ele é chamado ao serviço na igreja pelo seu batismo, né? No batismo nós somos incorporados, né, a Cristo, sacerdote, profeta e rei. Então a gente recebe também esse tríplice munus, né? Sacerdote, profeta e rei, no grau de leigo. Então a gente é chamado, como eu dizia, a prestar um serviço à medida que ali o ordinário do local sentir essa necessidade. Então é possível distinguir, assim, não de forma muito rígida, duas tipologias principais da modalidade de ser catequista. Isso é importante, sabe, Zé, definir isso, porque, de repente, né, o catequista ouviu, agora eu vou receber o ministério de catequista. É bom deixar bem claro, né, que, né, a orientação da igreja qual é? Existem dois
tipos, né? Por isso, tipologia. 2 tipos ou 2 modalidades, né, de catequista. Aquela que é específica da catequese, né? Aquele jovem, aquela senhora, aquele senhor leigo, né, aí na sua comunidade paroquial, ele se oferece para ser catequista. Então, essa é uma modalidade. E há aquela modalidade, e é essa que o documento se refere também, de uma ampla participação nas diversas formas de apostolado, né, em colaboração com os ministros ordenados e obedientes a ele. Então, esse ministério, destaca o cardeal Rocher, ele tem um forte valor vocacional que requer o devido discernimento por parte do bispo, tá? E sendo o seu conteúdo definido, né, por cada conferência episcopal. Nem todos aqueles que são chamados catequistas ou que realizam serviço de catequese ou de colaboração pastoral poderão ser instituídos ministros, né, da catequese. Então, haverá um discernimento, né, por parte do bispo local, haverá também um período de formação em que a área pastoral, esse ministro da catequese, irá atuar. Mas isso é tarefa, então, dos bispos discernir e esclarecer qual o perfil, né, desse ministro leigo que deverá ser escolhido, né? Com certeza, né, muitos poderão também, já pelo serviço prestado na igreja, ser um ministro, né, da catequese. Não sei se deu para entender, Zé, mais ou menos aí o que você achou da explicação. Tem que aprofundar mais, tá bom? Não, tá interessante, tá muito bom o conteúdo, tá muito bom o assunto, né? E, como você falou, o catequista, ele não é simplesmente, não vai ser todos os catequistas que vão receber, né, essa instituição, né, vão ser ordenados, entre aspas, né, ser ordenados ministros nesse ministério, vão receber esse ministério, né? A gente nota muita necessidade de catequistas e esse exercício do ministério precisa muito dessa necessidade, né? Não simplesmente pelo fato do catequista querer ser, né? Querer ser catequista, ter a boa vontade, ter o desejo e tal, mas precisa também da observância, né? Precisa muito da atenção do bispo, do padre local, né? Então, é muito interessante observar por esse ponto, né? Ver esse motum próprio, né? Que o próprio arcebispo, né? O cardeal Rocha, ele destaca, né? Essa importância que esse ministério tem um forte valor vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo, né? Então, tá tudo bem casado aí, tá tudo bem explicado aí para mim. É importante, né, que as pessoas compreendam esse significado, né? Uhum. Haverá também de ter que explicar para toda a comunidade, né? Então, isso não vai acontecer assim do dia para a noite, né? Haverá todo um trabalho de conscientização, né? Os bispos vão definir como que vai ser dado, né, esse ministério dentro da igreja, ali na sua diocese ou no Brasil todo, né? Com certeza a gente vai receber mais informações a respeito disso, né, Zé? Muito bem. Isso. E aí a gente parte para o segundo ponto da nossa conversa, que é sobre quem deve ser o catequista, né? Quem deve ser esse catequista? Será que todos podem ser? Será que todos receberão esse ministério, como a gente falou aí, né? Então, trazendo aqui à luz, assim, palavras do cardeal Arthur, né? Ele diz que não devem ser instituídos catequistas aqueles que já iniciaram o caminho para uma ordem sagrada, e, em particular, foram admitidos como candidatos ao diaconato, ao sacerdócio,
Então, tem toda um critério para isso, né? Aí ele vai afirmar que, bem como os religiosos e religiosas, independentemente de sua pertença ou não aos institutos, né, cujo carisma seja a catequese, a menos que sejam referentes de uma comunidade paroquial ou coordenadores de atividade catequética, isso porque o ministério catequista é serviço próprio dos leigos, né? O próprio padre, ele é o catequista por excelência, o bispo, ele é o catequista por excelência, né? É a formação daquele candidato ao diaconato, aquele candidato ao sacerdócio, aquele candidato que entra no seminário, no instituto, para ser frade, para ser frei, seja onde for. Então, ele não precisa receber esse ministério. Esse ministério é para os leigos, né? Os leigos. Então, também não devem ser admitidos os que ensinam religião nas escolas, né? Então, ensina a religião católica nas escolas, a menos que também exerçam outras tarefas eclesiais ao serviço da paróquia ou da diocese. Não simplesmente porque ele ensina, né? Mas se ele exerce também uma outra atividade na paróquia, aí ele pode, né? Se ele exerce uma atividade eclesial, às vezes, por exemplo, nós que somos ministros extraordinários da Eucaristia, né? Eu e minha esposa, eu e Nilmara, somos ministros extraordinários da Eucaristia, nós também somos catequistas, nós também, então, nós estamos, assim, digamos assim, credenciados, entre aspas, para receber esse ministério, né? Nós não somos candidatos à vida religiosa, nem somos candidatos ao diaconato, nem somos candidatos a nada mais além disso. Então, já temos essa função. Então, nós deveríamos, né, ser admitidos nessa função, se isso já nos credencia. Bom, não quer dizer que eu seja melhor do que outras pessoas, né? Não, Mas, não, assim, não. dentro dos critérios, né, algumas coisas já nos credencia para isso. Claro que também o bispo e o padre têm que analisar também, porque não é porque o cara é ministro e é catequista, pronto, já pode ser. Então, também tem outros critérios que o próprio padre, o bispo, vai avaliar. Então, e aí o cardeal Rocha, ele faz, né, ele continua afirmando que uma autorreflexão que pode certamente ser aprofundada, reconsiderando todos os ministérios instituídos em conjunto e de forma harmoniosa, merece, e olha aí, presta atenção aqui, merece o caso de quem acompanha o caminho de iniciação de crianças, jovens e adultos. E aí vale a pena destacar esse trecho também que ele fala: não parece apropriado que todos sejam instituídos catequistas. Como já foi dito, esse ministério tem um forte valor vocacional que requer o devido discernimento por parte do bispo, né? Então, é o bispo que vai dar a instituição do catequista. Então, ele vai dizer que é absolutamente conveniente que todos recebam, conveniente, no início de cada ano catequético, um mandato eclesial público, com o qual é confiada a eles essa função indispensável. Não está excluído que alguns dos que seguem a iniciação, após um oportuno discernimento, possam ser instituídos como ministros. Essas pessoas poderão receber o ministério do leitorado, né? Ou seja, mais um ministério, para serem oficialmente leitores, já que o rito da instituição afirma-se que sua tarefa é educar crianças e adultos na fé e orientá-los para que recebam dignamente os sacramentos. Então, veja que há uma outra visão, há um outro olhar de como ser catequista. Não é mais aquele catequista que pegava o livrinho, reunia como se fosse uma escola. Crianças, vamos para a catequese. E aí as crianças atrás lá para o salão paroquial, ou para aquela salinha, ou para a própria igreja, o corpo da igreja, sentava lá e blá, 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 pronto. Ensinou as orações, ensinou. Não, há uma nova visão nesse sentido. E o Ministério da Catequese, né, ele traz esse detalhe que a gente tem que observar, né? Então, os catequistas, eles realmente sejam dignos e estejam bem preparados. O bispo confia, veja só, a importância de ser catequista. O bispo confia a celebração dos exorcismos
menores. Poxa, exorcismos menores. O que são esses exorcismos? Catequese não é brinquedo, não. É aquela história. Não é só ser catequista, dizer, eu sou catequista, reúne as crianças, reúne os jovens, vão lá sentar. Não, nas orações, olha a importância do ser catequista. Uma vez que os catecúmenos já foram inseridos nos sacramentos de iniciação cristã, os catequistas permanecem na comunidade como testemunhas da fé. Catequistas têm que ser testemunhas da fé. Mestres e mistagogos, acompanhantes e pedagogos disponíveis para favorecer em tudo que seja possível a vida dos fiéis, a fim de que sejam conforme o batismo recebido. E aí, traz também aquilo que você falou. Desculpa. Traz aqui que você falou. Catequista, ele deve, primeiramente, ser batizado e trazer também a missão sacerdotal, a missão profeta do batismo, né? O próprio batismo a gente recebe. Ser profeta, sacerdote e rei. Então, viver isso. Então, tudo isso aqui junto, e a gente vivendo, a gente é testemunha de fé, a gente é mestre, é mistagogo, né? Então, vai tudo se encaixando de forma que o catequista ele faz esses pequenos exorcismos menores. Concluindo, ele vai dizer, também estão chamados a descobrir formas novas e audazes de anunciar o evangelho, que permitam suscitar e despertar fé no coração daqueles que não sentem a necessidade da mesma, acrescenta o cardeal. E aí o cardeal ele é muito feliz em falar essa frase, né? Por quê? Trazendo a realidade, o contexto atual, por exemplo, né, que muita gente troca, né, troca o olhar pela missa. O meu pároco essa semana, o padre Cleber, você estava lembrando, numa pregação, ele dizia, aí na pregação ele citou, o padre Zezinho falava na música que a rádio e a televisão já convencem mais do que o padre. Hoje em dia não é mais rádio e televisão, é celular, é tablet, as tecnologias mudaram, mas convencem mais cabeças. E aí é importante que nós, como catequistas, que os catequistas estejam preparados também a acompanhar essas realidades, acompanhar essas inovações, né? Não é só o catequista que pega o livro, manda sentar, manda escrever, olha, escreva a Ave Maria, escreva a Salve Rainha, escreva o Pai Nosso e pronto. E faz prova, viu? Ainda tem gente que faz prova. Pode dizer, olha, está aprovado, pode receber a comunhão. Aprovado. Não é assim mais. Esse método não funciona. Não funciona mais. Porque a gente precisa, como dizia o Padre Zezinho na música, convencer as cabeças. Convencem mais cabeças. Né? A gente precisa fazer esses exorcismos. E exorcizar esses pensamentos de pensar que a igreja não salva, a igreja não ajuda, a igreja não faz nada, a igreja não tem importância, eu vivo sem a igreja, casamento é bom viver, aquelas coisas e tudo. Por exemplo, vou dar rapidinho para passar a palavra para você, vou lembrar aqui um caso. Quando eu e Neomara fomos nos casar, alguns meses antes, nós precisamos nos juntar, morar junto, como a gente diz, se amaziar, juntar as escovas. E como a gente já tinha uma vida de igreja, de atividade e tudo, e ela estava pronta para ser catequista na paróquia, decidimos que ela não fosse mais catequista. Por que ela não ia ser mais catequista? Até que nós estivéssemos casados, tudo regularizado, casado na igreja e tudo. Por quê? Por esse detalhe que ele falou aqui. Tem que ser testemunha de fé. Não adianta eu falar para uma criança que o casamento é importante se eu não sou casado, né? Não adianta eu falar de certas coisas se eu não vivo. Também a gente tem que ser testemunha. Não adianta, né? Então a gente se preparou, fez tudo. Então depois que nós nos casamos na igreja, tudo oficialmente, tudo bonitinho, pronto, agora podemos ser, né? É isso. Acabo falando muito bom, demais. Zé.
Oh, não, tá ótimo. Legal, né? Porque esse ministério também, ele não vai ficar reduzido só às crianças, né? Ele vai servir para toda a igreja, tá? Isso, A gente falava aí que ele, na ausência, por exemplo, do diácono ou do padre, é dado a oportunidade para esse ministro da catequese de celebrar a palavra, né, de fazer a caridade, de visitar famílias, em nome da igreja. Olha que isso. fantástico, né? E você falava aí, Zé, do exorcismo, né? É bom a gente deixar claro aí, não o pessoal falar, agora eu vou poder exorcizar muita coisa na igreja, né? E não é bem isso, né? Vamos tomar cuidado porque é sério o negócio. Existem, né, segundo o direito canônico da igreja, duas modalidades de exorcismo. Uma delas é essa que a gente fala que é o exorcismo que a gente encontra ali no ritual do batismo e também do RICA, né, do rito de iniciação cristã de adultos, né? Ele é um rito, né, alguém vai lembrar aí, porque como diácono, batizado, eu faço esse exorcismo também. A gente pede para os pais e padrinhos, né, colocar as mãos sobre a criança que vai ser batizada, e ali a gente, então, né, numa fórmula, pede para que Nosso Senhor Jesus proteja do mal aquela criança, né, porque na vida ela vai enfrentar, muitas vezes, a força do mal. O mal ele é presente no mundo, mas pela ação do Espírito Santo que ela recebe naquele dia ali no batismo, né, é exorcizado, ou seja, é em nome de Jesus ali, ela é protegida, depois é ungida com óleo, né? Então ela vai poder sim viver uma vida, né, na paz. E existe aquele outro caso de exorcismo, que é de uma possessão, aí, pelo direito, Código de Direito Canônico, o bispo, ele escolhe, né, na diocese, um padre com característica, com dom para isso, para ser o exorcista oficial ali da diocese. Toda diocese tem um padre exorcista, né? Isso. Aí já é outro rito, já é uma outra situação, tem nada a ver com o ministério, com o exorcismo que a gente citou aí, né? Não o pessoal fala, Uhum. beleza, agora eu vou poder expulsar. Tomar cuidado, né? Tá bem bom. Não é, não é por aí, depois não aguenta, né? Então, Quais os requisitos, então, para, né, ser um catequista e como que vai ser essa celebração do rito? A gente já está aí no finalzinho aí da nossa conversa de hoje, né? Então, o bispo é que chama o catequista, ele tem que ser um homem, uma mulher que tenha recebido pelo menos os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a Eucaristia e o crisma, né? Lógico, se for uma pessoa que nem você deu o seu exemplo, se ela tem que ser casada, se for um casal, tem que ser casado na igreja. Quer dizer, tem que estar em dia aí com os sacramentos, tá? Então, não pode querer, eu sou amasiado, então eu queria. Não, certinho aí com os sacramentos. Devem ser homens, como você mesmo citou aí, de profunda fé e maturidade humana, que participe ativamente na vida da comunidade cristã. Eu posso ter aí, né, um dom para ensinar, para dar catequese, mas eu não frequento a minha comunidade. Eu não vou na missa com frequência, eu não participo ali da comunidade, eu não dou meu testemunho de fé. Então o bispo não vai me escolher só porque eu falo bem, tenho, né, fundamentos, sou estudado, não. Ele tem que ser uma pessoa que tenha essa experiência de comunidade, que viva a sua fé, que sejam pessoas acolhedoras, generosas, né, e tenham espírito de comunhão fraterna. Isso é importante, né?
que receberam, né, a adequada formação cristã, né, e essas pessoas também depois vão receber, né, uma formação teológica, pastoral e pedagógica, né, Zé, para ser comunicadores atentos da verdade e da fé. Então, de preferência, né, que já tenham uma experiência de catequese. Como você mesmo disse, você é ministro de Eucaristia, já é um catequista, é uma pessoa de vivência da fé, participa da sua comunidade. Então, você pode ser um candidato, sim, a receber esse ministério. Exige-se também que sejam fiéis colaboradores dos sacerdotes e diáconos, né? Olha que bom, né? Colocaram o diácono aí no meio, né? Então tem que Então, ajudar o diácono, tá bom? E, e prontos para exercer o ministério onde e quando for necessário. Você falava, né? O ministério estável, a pessoa não pode. Eu não sei como é que é aí na sua região. Às vezes a pessoa ali, eu quero ser ministro de Eucaristia. Então ele, vai ser bom para a minha vida de fé. E é de fato, né? Eu vejo grandes testemunhos de ministro de Eucaristia, né? Aí vai passando o tempo, a pessoa desanima, daí já quer abandonar o ministério. Não é é, por aí. Então tem que ser firme, vai receber o ministério sabendo que vai ter um compromisso ali com a igreja, tá? Feito a escolha, o discernimento por parte do bispo, a formação de vida desse ministro, vem o dia então da posse dele, onde ele vai receber então um ministério. Então haverá uma celebração muito bonita, preparada, né? Ele vai receber a cruz peitoral, que é o símbolo, né, desse ministério. O bispo, né, vai rezar com ele, né, em cima da palavra de Deus e vai dar um documento instituindo ele como ministro da catequese da diocese ou daquela comunidade específica. Olha que legal, né? Então, é todo um processo, né, Zé? Não é só o é fato de todo ser um rito para catequista. isso, né? Vai Todo um ser rito. legal. Então, a gente deve aguardar em breve, né? As comunidades vão estar recebendo orientação. Com certeza, os bispos, né, passarão também como deve ser essa escolha, em que sentido essas pessoas, né, poderão ser e poderão exercer, melhor dizendo, esse ministério na sua comunidade paroquial. Então é isso. De forma breve, né, um pouco sucinta aí, a gente veio trazer até as pessoas, né, até quem nos ouve, quem nos assiste, o que é esse ministério do catequista. É isso aí, seu Diácono. Isso aí. O Ministério do Catequista tem toda essa preocupação, né, para ser ministro, ser um ministro catequista, né, exercer esse ministério. Foi muito bom, muito bom essa palestra, essa palavra, esse nosso bate-papo hoje, esse nosso podcast sobre esse assunto. E eu acredito que as pessoas talvez tenham mais dúvidas, né? Tenham mais interesse em saber mais assuntos, saber mais sobre o assunto. Então, quem quiser saber mais, tenha mais dúvidas, quer que a gente faça uma segunda parte sobre isso aí, coloca aí nos comentários, coloca no chat, né? A gente vai observar, vai ver se é possível e aí a gente vai caminhar, continuar com esse assunto. Porque esse assunto ainda vai render mais, né? Ainda vai render Vai, mais com aí, com certeza. certeza. Entendeu? Viu, Zé? Então, Você falava aí no início, né, da importância do nosso canal, né? A gente está crescendo, a meta aí de 1.000, a gente vai atingir logo, logo, se Deus quiser. Não é a quantidade que está nos interessando, né, Zé? É que é uma necessidade aí do canal é do isso. YouTube, para que a gente possa, a partir daí, ele vai agregando mais, vai chegando até mais pessoas, né? E até mesmo E a porque gente. o YouTube vai liberando mais recursos para a gente poder utilizar no canal.
Algumas É coisas verdade. ficam limitadas por próprio vídeo. Por exemplo, quando a gente posta os vídeos, certas coisas a gente não pode colocar, porque não tem aquela quantidade de inscritos que o YouTube pede, né? Claro que a gente convida, a gente pede, né? Crescer o canal para que a gente possa chegar mais além. E se você acha que esse canal merece chegar mais além, chegar a mais pessoas, vamos nos inscrever no canal, compartilha, né? Deixa o seu like, né? Quando o canal tiver já com uma área de membros, torne-se membro para nos ajudar. Hoje em dia você pode ajudar financeiramente também no canal com o Apoia-se, né? Vou até colocar o Apoia-se nosso aqui no canal, né? Você vai digitar, tá aqui na tela, também vai estar na descrição, né? Apoia-se, apoia.se/passos na fé, né? Então você vai lá, faz a sua contribuição para a gente manter esse canal, porque esse canal ele não recebe patrocínios, ele não recebe como dizer, investimento do governo, nada, investimento Nada, governamental é nada, nada. nada. Como dizem algumas pessoas, não é de mamatas, não vive de mamatas, né? Então, Aí a tudo, gente precisa fazer. infelizmente, né? Infelizmente, Zé, tudo no Brasil tem um custo, né? Até para te manter o Então, canal, o conteúdo, tem que estar pagando, né? Essa transmissão, tudo aí realmente tem um custo. E esse projeto, Passos na Fé, né, Zé? Nasceu no meu coração realmente, né? A ideia é essa, o objetivo é esse, levar, né, a palavra de Deus, o conhecimento da igreja. A gente tem o projeto já pronto aqui, o conteúdo a gente vai expandir tanto na forma de vídeo, na forma de áudio, né? A gente está aí com outros projetos, né? Que se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar colocando aí à disposição de quem nos segue aí, de quem colabora com a gente. Você falava do Apoia-se, né? Então, o apoiador, ele vai ser uma pessoa especial para nós, né, Zé? A gente vai desenvolver conteúdos especiais uhum, para eles. Esse que você está vendo, todos podem ver. isso. Mas o apoiador, além desse conteúdo, a gente vai trazer mais coisas para eles, né, Zé? É uma forma de recompensar também. Então, quando É, você apoia, quando você dá seu joinha, quando você assina o canal, você está colaborando diretamente. E com certeza, né, Zé, a gente vai chegar longe. Eu tenho fé nisso daí, né? E tem vamos outros sim. conteúdos também, né? Tem se você quer acompanhar o Passos na Fé, nós temos a página, né, o www.passosnafé.com.br, né, como foi colocado aí na tela para vocês. A gente tem, a gente está no YouTube, no Spotify, no Anchor e assim por diante. Também, né, a gente tem aí o aplicativo que você pode instalar aí no seu celular, até no computador, é o nosso Secular Orante. Fala um pouquinho dele, Zé. Eu sei que Circular é o. Orante, né, é o aplicativo que traz, né, traz a liturgia do dia, a liturgia diária do dia. Você não precisa estar com o livrinho na mão, você vai lá no aplicativo, a palma da sua mão, você tem as leituras do dia, você tem o santo do dia, reza por aquele santo, pede intenção, você tem a oração das completas, se você quiser rezar a oração das completas à noite, da mesma forma que o Santo Padre também reza à noite antes de dormir, nós também podemos rezar essa oração das completas. Outras orações, várias orações, orações marianas, o próprio Passos na Fé também está lá, né, várias Ah, informações da igreja nós temos também lá, os vídeos do Passos na Fé, temos as informações da OCDS, né? Nós fazemos parte da OCDS, Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. O nome é grande, mas é, tem uma missão. Então a gente está lá também com informações da OCDS. Então baixa esse aplicativo, é fácil, é de graça, barato não, é de graça, você baixa ele. Por enquanto só temos disponível ainda na Google Play Store, né? Para a gente poder disponibilizar ele para iPhone, o custo é alto. Por isso que a gente não. pede ajuda, assim,
apoie o canal, ajude o canal, vamos ajudar o canal a crescer, para que a gente possa também disponibilizar esse aplicativo para iPhone. Quando a gente puder disponibilizar para iPhone, se a gente conseguir até um patrocínio do sentido também, que possa nos ajudar a fazer isso, melhor ainda, para que possa deixar lá e você possa também baixar. Mas, por enquanto, não podendo. Mas como é que eu faço para baixar? Então, você, aqui, na tela final do nosso vídeo, vai ter um link, uma figurinha com o link para você baixar no seu celular. Na descrição do vídeo também tem o link para baixar no celular o aplicativo. Então, não tem desculpa. É de graça, né? Baixa, reza conosco. Certo, senhor Diácono? Muito bem, Zé. Então, tá bom. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, a sua oração. Que a gente continue. O dia que nós estamos gravando este vídeo, infelizmente, a gente está vivendo no mundo um período de guerra. 2 guerras, né, Zé? Uma contra o Covid e agora essa aí da Rússia contra a Ucrânia. Então agora a gente... É oração. A nossa missão é rezar, né? Fica o convite aí para você rezar com a gente da Ordem do Carmelo, né? Descalços Seculares. Rezar pelo Brasil, rezar pelo mundo, se unir em oração. Esse é o objetivo. O maior ministério nosso é sermos cristãos, né, um ajudando o outro através da oração. Deus abençoe pela sua paciência, né, e reze por nós aí pelo Passos na Fé. Amém. Vamos encerrar mais uma vez, vamos encerrar com a Salve Regina, né, para concluir a noite. E pedindo também que a Nossa Senhora Rainha da Paz nos dê a paz que a gente tanto precisa, a paz de espírito, a paz de saúde, a paz contra essa guerra, né? Que a gente esteja livre logo do Covid, esteja livre dessas questões de guerra, possamos viver tempos melhores, né? Tempos melhores. Eu até, Diácono, lembrei de uma postagem que eu vi. O camarada postou um print da tela dele, uma pessoa queria conversar, puxar um papo com ele, lá em 2017, né? Ele falou, eu quero falar com você. Aí ele foi e botou lá, olha, eu só converso com você quando no mesmo ano tiver pandemia e guerra. Lá em 2017. Aí quando voltou, aí falou, podemos conversar agora? Então, ou ele estava prevendo o que ia acontecer, mas que foi engraçada a situação foi, entendeu? Então, um beijo no coração de todos. O senhor Diácono nos dê a bênção, viu? Para a gente encerrar. Aqui do meu lado está as obras de arte de minha filha, os desenhos, a Pomba da Paz, graças a Deus, aqui. Os desenhos dela, as árvores, minha filha de 8 anos. Graças a Deus. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe do Céu e Rainha do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Per te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.